Existe a possibilidade, agora é uma pergunta que eu faço até para o Felipe, a gente refletir aí, né? Como o Felipe falou, são opiniões, são especulações que a gente está fazendo. O Otávio também deixou bem claro que a gente não teve ainda informações confirmadas, né, do que está acontecendo neste momento. Tivemos de outras ocasiões, estamos aguardando alguns direcionamentos para saber exatamente o que está se passando, né? Acredito que nos próximos dias teremos mais novidades sobre isso, mas fica uma pergunta. Existe a possibilidade do GO estar armando esse teatro todo diante de manifestações fidedignas dos nossos parceiros de raças parceiras, né? Das 49 raças, e o GO também está soltando alguns drones aí justamente para confundir o pessoal, para deixar todo mundo meio confuso, sem entender o que está acontecendo. E existe também um recado que pode estar sendo dado das 49 raças para o GO. De alguma forma, eles estão tentando passar alguma informação, algum recado, né? Diante do quadro e da agenda que eles têm para executar. Eu acho assim, como o Otávio falou, né, é um xadrez, né? Eu acho assim, umas 3 semanas atrás, eu estava, mais até, eu acho que foi uma semana antes da última viagem nossa na fazenda. Que eu até cheguei, a viagem começou na quinta, eu cheguei no sábado, porque eu fiquei aqui que eu estava acompanhando a CPI no Congresso americano sobre os OVNIs, sobre os UFOs. E eu estava acompanhando a CPI diariamente, o dia inteiro. A CPI surreal. Eu pensei que eu nunca fosse assistir o que eu estava assistindo. E também o que? Eu pensei que eu nunca fosse ouvir da maneira que eu estava ouvindo. Eu estava ouvindo senadores e deputados americanos do Congresso americano fazendo perguntas super respeitosas, cheio de curiosidade, intrigados com muita coisa que estava sendo colocada, porque o pessoal que estava depondo na CPI, Ministério da Defesa, militares, pessoas de alta patente no sistema, né, de defesa americano, não é? Impressionante, assim, os depoimentos surreais, mostraram um monte de filmagens, não é, gravadas por caças americanos, por militares dentro de navio americano de guerra e tal. Ou seja, eles estavam há uma semana praticamente falando, eles estavam fazendo uma abertura, gente, mostrando, eles estavam falando com todas as palavras. Extraterrestres existem, o governo americano sabe disso há pelo menos 70 anos, temos provas, inclusive, físicas, como eles chamam de biologics, não é? De provas biológicas, ou seja, tem seres lá na mão deles. Quais seres? Só vendo. Mas afirmando com todas as letras isso. Não teve nenhum tipo de eco na imprensa. Sim, a imprensa cobriu, mas de maneira superficial. Somente a mídia independente, a nova mídia, não é? Principalmente liderados pelo âncora Tucker Carlson lá, que está com o canal dele agora, o Tucker Carlson Network, ele está falando de OVNI assim, de uma maneira impressionante. O tempo que ele está dedicando ao tema de OVNI, ele sendo o maior âncora da TV americana, hoje o maior âncora do mundo, né? Porque os vídeos deles é 400 milhões, 500 milhões, bilhão. O cara é número 1, não é longe. Tratando desse assunto, dando a devida importância e falando o tempo inteiro. Eu não entendo porque este assunto não é o centro de todas as notícias nossas. Eu não consigo entender. O governo está falando com todas. Só falta o Biden lá na TV e falou: ó, extraterrestre existe, está aqui. Só falta isso, porque o pessoal militar todinho, da defesa americana todinho falando, afirmando categoricamente, mostrando provas e tal. Então eu acho muito interessante o timing disso tudo. Esse pessoal, nessa CPI contundente, porque já aconteceram outras, ou seja, nos últimos anos, essas CPIs sobre o assunto OVNI, que começou com o tic-tac, com essa navezinha que filmaram, caça americano filmou, acho que é 2018, 2019, não me lembro agora. Mas desde então estão frequentes essas CPIs, né? Mas agora essa foi uma CPI braba, era o dia inteiro, só com a nata que fala desses assuntos militares e tal. E o que acontece? Logo depois começam essas manifestações, e não só nos Estados Unidos, no mundo inteiro, gente. Pô, peraí.
Aí você, peraí, tem alguma coisa acontecendo. E outra coisa, acompanhando a grande mídia, como eu falei antes, depoimento no Pentágono, em canais de mídia braba, tipo CNN, que a gente sabe que lixo que é, né? Que é um bando de papagaio do sistema, ouvindo o que eles vêm falando, meio que perdidos, meio que você vê que eles estão desconfortáveis, não é? Vários políticos americanos, né? Exigindo explicações. O que está acontecendo? Como assim vocês não falam nada? Sabe, os comunicados oficiais se desencontrando. Sabe, um fala, não, isso é drone normal, outro, não, isso aí tem uma tecnologia sofisticada. Teve um louco lá que eu esqueci, algum senador, alguém, não, tem uma nave-mãe iraniana que está soltando esses drones. Gente, Irã, gente. Pelo amor de Deus, os caras estão na idade da pedra. Pelo amor de Deus. Ou seja, sabe, a impressão que eu tenho é que eles estão desconfortáveis, foram pegos de surpresa. A impressão que eu tenho é que eles foram pegos de surpresa. Eles estão desesperados para manter a narrativa. O governo, as autoridades, as lideranças não podem perder a narrativa. A credibilidade deles, com tanto tipo de atitude que eles vêm tomando, não é só lá não, aqui, em vários outros lugares, a credibilidade das nossas lideranças está no chinelo. Lideranças religiosas, políticas, econômicas, acadêmicas, estão no chinelo, gente. Principalmente depois de 2020. A mentirada que foi, a farsa, o teatro, a manipulação. A população não é idiota. Eles acham que somos idiotas, mas não somos. Então a gente está vendo. Eles estão, sabe, um sabonete. A narrativa está que nem um sabonete. Eles não estão conseguindo segurar. Não estão conseguindo segurar. Estão desconfortáveis.